Direto dos estúdios da B3, eu converso com Daniel Mendes, sócio-presidente da Sapori, sobre as saídas para a crise. Daniel, a gente vive um cenário de crise econômica, política, as coisas que se misturam, e a boa parte das empresas brasileiras ou fechou ou demitiu. Como é que a Sapori conseguiu crescer no ano passado? A gente vem de várias crises, né? Nós tivemos uma crise muito pesada na questão da Sapori em 2008, que quase levou a empresa, porque a gente realmente estava num processo muito forte, inicial, de grande mudança de performance de abastecimento, que era a época dos processados, de você fazer uma logística integrada. Quando veio as commodities, a gente teve a crise das commodities, a gente teve um grande problema. A empresa quase quebrou em 2008. 2008 a 2010. Mas foi um grande aprendizado, porque a gente conseguiu levantar a empresa. A gente descobriu como uma empresa quebra, grande, como ela vai para baixo, e é como se tivesse um transatlântico que vai para baixo. Então você não sente, quando você vê já está embicada para baixo e é difícil puxar. Mas também para cima é difícil se identificar quando está indo para cima. Essa experiência foi, na época eu me sentia até injustiçado de estar nessa situação. Porque eu tinha feito tudo certo, uma empresa maravilhosa, que tinha grandes conquistas, mas não ia bem. Mas você tinha feito tudo certo ou você achava que tinha feito tudo certo? Óbvio que eu achava que tinha sido feito. Porque o maior erro estava em mim, na gestão. Sempre a gestão. Porque geralmente o empreendedor que criou do zero, ele costuma fazer tudo do jeito dele, né? O pior não é isso. Costuma culpar os outros e não se culpar. Acho que a grande essência do empreendedor é entender quando errou. Aprender com o erro. E o que tinha de errado na empresa? Tinha várias coisas. Na verdade, a gente achava que sabia tudo. Arrogância, um pouco de arrogância, pode achar que tudo ia dar certo sempre, porque até então tinha dado, então ia continuar dando certo. E a gente aprendeu da melhor forma. Foi para nós o aprendizado mais importante. O que você fez de mudança na empresa? Muitas coisas. Inclusive, como que é, por exemplo? Saiu na mídia que foi para o inferno e voltou. Porque claramente eu deixei claro isso para todo mundo, porque realmente a gente quase compromete a empresa. Era muita inovação, muito acreditando no que nós queríamos e não olhando para o mercado. Foi uma atitude arrogante, a gente achou que tinha solução e que o mercado ia aceitar e tranquilamente. Era realmente uma solução de futuro, mas não, o mercado não estava pronto para ela. O que era, por exemplo? Era os processados, era tudo aquilo que hoje é a grande diferenciação nossa. É você cuidar da produtividade, de ter as pessoas elas trabalhando de horário de início, horário de fim, todo organizado, as pessoas conseguindo ter o seu passo a passo, reconhecendo elas como um valor e não só como mão de obra barata. Então é uma transformação muito grande. E não deu certo naquela época, por quê? Deu certo, mas o mercado não aceitou por causa das commodities. Porque a commodity, não sei se você lembra, o petróleo estava a 100 e caiu para 60. E eu já tinha comprometido com todos os fornecedores o produto processado e eu não tinha como baixar essa condição. As indústrias não estavam prontas para me atender na quantidade que eu precisava. Então eu tinha que manter uma condição para manter aquilo e ao mesmo tempo o cliente ia pedir desconto, que eu não podia dar desconto porque eu não tinha. E os meus concorrentes conseguiam dar desconto porque compravam a commodity sem processamento. Então foi uma época muito difícil. E o que você mudou de fato ali naquela época? Essa foi a oportunidade para mudar reengenharia na empresa. Mas a primeira mudança foi entender que o problema não estava nos outros, o problema estava na gente, principalmente em mim, que era o dono da empresa. Você chamou novos executivos para a empresa? Chaguei os executivos, fizemos uma reunião, trouxemos o problema e perguntaram, e aí Mendes, o que vamos fazer? Numa reunião de top de crise. Aí eu disse a palavra mágica, não sei. Porque estava todo mundo acostumado a escutar a resposta do líder. E automaticamente eu criei monstros nos meus diretores, porque todo mundo tinha resposta para tudo. Era o exemplo do líder. Então o cara de RH tinha que entender 100% de RH, o cara de financeiro tinha que entender 100% de financeiro, se o presidente entendia 100%. Só que é impossível entender 100%. Então uma certa de uma arrogância. Às vezes querendo resolver se atrapalha. Então essa foi uma remodificação na empresa. Aí o poder se dividiu muito mais e hoje consegue ser um ambiente muito melhor, inclusive trabalhar na empresa. Mas foi um processo difícil para você? Muito difícil. Quase leva a empresa. E o difícil é legal quando você tem retratado o que aconteceu. Porque uma boa situação de gestão te traz o lucro. Uma má gestão te traz o resultado. E as pessoas não conseguem entender o que é má gestão. Mas se dá resultado negativo, tem alguma coisa errada. E geralmente é a gestão. Geralmente é a liderança. Agora, concretamente na gestão, o que vocês mudaram?
Muita coisa. A gente reduziu muita coisa, a gente simplificou muito do que era, a gente tinha criado muita coisa que, ficamos muito achando... Como que? Muitas estruturas muito inchadas, questões de que a gente tinha muitas consultorias, muitas questões que fizeram com que o nosso custo não sobrevivesse e queria fazer a questão de processados a ferro e fogo. Não respeitava que naquele momento ainda era muito caro o preço do produto, então não tinha que esperar um pouco mais. Eu, com a certeza de dizer que com o volume você reduz custo, empreendi o máximo. Trazendo para a crise hoje, como é que vocês conseguiram crescer? O ano passado foi mais de 20%. Mais de 20%. Num país em recessão, onde as empresas estão demitindo. Obviamente, quanto mais demite, menos gente para servir refeição nas empresas, né? Como é que vocês fizeram para equacionar esse problema? Ter passado por essa situação um pouco antes, que foi nessa crise, o aprendizado estava muito latente, está muito latente na empresa ainda. E isso nos deixou de arma em punho para enfrentar essa crise, que é muito pior. Eu costumo dizer que se a crise tivesse nos pegado daquela forma, nós teríamos ido. Mas como nós estávamos fortalecidos, reestruturados, essa crise que foi muito pior que aquela outra, nós passamos muito bem. Aliás, foi um dos melhores anos da nossa vida. Pela Olimpíada, por tudo que fizemos e pelo resultado que entregamos. Nós entregamos mais de 100 milhões de EBITDA no nosso negócio. Chegamos a uma das margens maiores do mercado, de quase 9% do nosso segmento. Vocês ganharam novos clientes? Nós ganhamos as principais contas do ano passado. Um ano em crise, de recessão. Todas as grandes contas que houveram de mudança foram nossas. Gerdau, ArcelorMittal, grandes clientes. Ou seja, a crise fez as empresas reavaliarem os fornecedores e vocês conseguiram aproveitar isso. E nós somos uma empresa brasileira, então a gente não tem que dar explicação para fora. Ao contrário, nossa administração toda está no Brasil. Isso faz uma diferença enorme num país de crise. Porque a gente conhece. As empresas que vocês conseguiram ganhar esse ano? O ano da crise, nós ganhamos muitas empresas. Eu não posso dizer todas, porque às vezes eu posso as montadoras últimas que ficavam no mercado, a Peugeot, várias outras montadoras a gente ganhou nesse ano. Depois a gente ganhou a Gerdau, o Grupo Gerdau, a gente ganhou a ArcelorMittal, a gente ganhou grandes, as megas negociações do ano 16, praticamente todas foram nossas. Nós ganhamos o mercado inteiro. O que se deve isso? A performance, o sucesso, o foco. No momento da crise, todo mundo fica preocupado. Nós estávamos muito firmes no nosso preço propósito. Também ou não, Daniel? Competitividade, sem dúvida. A investimento, sem dúvida. Nós não deixamos de investir. Aliás, foram os anos que mais estamos investindo, são esses anos. Nós não deixamos o investimento por causa da crise. É o contrário. Estamos investindo mais na crise. Porque você olha a crise de dois jeitos. Ou vamos chorar junto, ou vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Agora, se você pudesse dar uma dica para quem está assistindo a gente... Como lidar com a crise, um empresário, o que você falaria? Olha as oportunidades. Não deixe de perder a razão, porque a crise é crise, tem que ser respeitada. Um dos grandes problemas que nós tivemos foi não respeitar o cenário. Respeita o cenário, mas não olhe só coisa ruim. Olha o entorno que tem várias oportunidades. É o que nós estamos fazendo e aprendemos a trabalhar na crise. Então tem várias situações que nós estamos tratando hoje que são justamente captar essas questões que não são olhadas. É mais ou menos olhar para o oceano, não o vermelho, o oceano azul. E nós temos ido muito mais para a internalização também. Essa é a medida para a Europa agora. Quer dizer, você começa a abrir os horizontes e entender que tem coisas diferentes daquelas do teu dia a dia. Tá ok, muito obrigado. E no próximo bloco conversaremos sobre a expansão internacional da Sapori.